campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje o capítulo de número 109, que tem como título A Exemplo do Cristo. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 25, em que diz: Ele bem sabia o que havia no homem. Então nós vamos lá no capítulo 2 de João para a gente entender, para nós podermos compreender o contexto desse versículo. E vamos começar no versículo 13, em que diz: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, um azorrague era um chicote, feito de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem o sabia, o que havia no homem. Ou seja, João aqui nos traz que Jesus conhecia os homens daquela época, conhecia os judeus, conhecia os homens que vivenciavam ali no templo, os fariseus, conhecia os seus discípulos, conhecia todos nós, como conhece até hoje, meus irmãos. Os homens é que não conheciam o Cristo ainda. Então ele ia se mostrando como o Messias conforme a capacidade e o entendimento daqueles homens naquela época. Então agora nós vamos ver o comentário de Emmanuel sobre esse versículo 25 do Evangelho de João, do capítulo 2. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Não se impressionava negativamente o Cristo, porque ele conhecia a todos, sabia das condições evolutivas de cada homem que estava ali. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Conhecia Zaqueu, mas o trouxe da mesquinhez para a virtude. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Não
reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Nicodemos procurou o Mestre para conhecer melhor o Cristo. E Jesus direcionou os seus pensamentos para as virtudes cristãs. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Então Emmanuel nos pede para não julgarmos os nossos irmãos que caminham conosco, porque eles têm limitações como nós temos. Trazem imperfeições semelhantes às nossas. Estão aqui reencarnando, também com uma bagagem espiritual, como nós também estamos. Trazendo medos, trazendo contratempos, desafios grandiosos, por estarmos aqui juntos, aprendendo com o Cristo e aprendendo uns com os outros. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que final lindo, meus irmãos! Ajuda quanto possas, o quanto nós pudermos reunir dentro de nós essa essência cristã, de olharmos para os nossos irmãos como um aprendizado, como uma oportunidade divina de aprendermos, sem julgar, sem condenar. E Jesus nos ajuda independente da nossa bagagem do pretérito, que muitas vezes é escura, nas dificuldades do nosso presente, nas hesitações de tantos erros que ainda cometemos. Ele não nos abandona jamais e nunca deixa de nos estender as suas mãos amorosas. Que reflexão linda sobre o amor do Cristo por todos nós. Dessa oportunidade grandiosa de nós estarmos aqui juntos, pensando sobre o Cristo, estudando sobre a doutrina espírita, buscando embasar a nossa fé, o nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre o Cristo e sobre Deus. Que oportunidade grandiosa, meus amados, que nós estamos tendo aqui de juntos aprendermos. O quanto nós podemos ainda aproveitar essa reencarnação, o quanto nós podemos ainda aprender a cada dia nessas oportunidades. Muito obrigado por esse aprendizado de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site